Olá, irmãos, tudo bem? Vamos então dar início, né, às nossas aulas de língua portuguesa e didática. Na verdade, a nossa intenção não é estudar a gramática da língua portuguesa. Nós vamos ver, sim, alguns detalhes, mas o principal objetivo nosso é que os irmãos consigam construir uma dissertação. O que é isso, né, uma dissertação? Uma dissertação é um tipo de texto em que nós desenvolvemos algum assunto, ou seja, nós vamos falar sobre algum assunto, né? Nesse texto, nós precisamos ter um início, um desenvolvimento e uma conclusão a respeito desse assunto, ou seja, nós vamos introduzir esse assunto, seja o assunto qual for, nós vamos desenvolver esse assunto, né? E no fim, nós damos uma conclusão sobre esse assunto. Talvez a gente pense que é algo muito complicado de se fazer, mas na verdade não é tão complicado assim. A gente usa a dissertação no nosso dia a dia, rotineiramente mesmo a gente usa. É porque nós não paramos para pensar a respeito disso, de como nós usamos a dissertação. Todas as vezes que nós estamos falando com alguém sobre um assunto, que nós vamos defender um ponto de vista, que nós vamos analisar alguma ideia, nós estamos dissertando, né? O que são, na verdade, os quesitos básicos? Quais são os quesitos básicos, né, para se fazer uma dissertação? Primeiramente, nós precisamos saber o tema da nossa dissertação, né? Por exemplo, caso eu queira falar sobre o amor de Deus, isso é um tema. Eu preciso me informar sobre esse tema, eu preciso ter me baseado em escritos, em outras pessoas que falam sobre esse tema, ou seja, eu preciso me preparar, eu preciso ter conteúdo sobre esse tema qual eu quero falar. E então, tendo esse conteúdo, eu vou conseguir desenvolver esse texto a respeito de determinado tema. É muito importante para nós que nós comecemos a pensar assim de forma lógica e prática, para que nós possamos saber como explicar alguma coisa para alguém. Por exemplo, se nós vamos fazer uma pregação, seja na congregação, seja em reuniões nas casas, nós estamos naquele momento falando sobre um tema. Nós estamos naquele momento argumentando sobre um tema, expondo, né? Ou seja, colocando para o conhecimento das pessoas sobre determinado tema. Então é importante que, além de ter conhecimento sobre aquele tema, além de ter estudado sobre aquele tema, nós tenhamos em mente que nós precisamos transmitir essas informações de forma clara, de forma objetiva, de forma que as pessoas que estão nos ouvindo, né, ou seja, os receptores dessa informação, dessa mensagem, eles consigam compreender a mensagem de forma clara e objetiva, tá? Então esse é um ponto essencial na questão da dissertação. E é importante que nós usemos as palavras corretas nos lugares corretos, porque se a gente não utiliza as expressões corretas, se a gente não utiliza as palavras corretas naqueles determinados momentos, nós vamos estar transmitindo de forma errada a informação que nós queremos transmitir. Então, o nosso objetivo inicialmente é fazer com que todos nós, né, os irmãos, se sintam tranquilos, se sintam à vontade em construir um texto dissertativo, né? Ou seja, que isso passe a ser algo natural, que passe a ser algo tranquilo para os irmãos, porque isso vai facilitar muito no momento em que a gente for levar a mensagem do Senhor para alguém, porque nós vamos conseguir traçar uma linha de raciocínio lógica, uma linha de raciocínio que ela tem uma introdução sobre aquele assunto, ela desenvolve depois aquele assunto e conclui alguma coisa. Isso é importante para que as coisas que a gente venha falar para as pessoas não sejam simplesmente informações soltas
informações que talvez fiquem vagas e possa causar algum tipo de dúvida ou confusão na mente das pessoas que estão ouvindo. Tá certo, irmãos? Então, assim, isso é importantíssimo. Nós vamos focar mesmo no estudo do gênero textual dissertação, tá bom? Porque é isso que vai nos ajudar até a conseguir falar melhor. Porque, na verdade, quando eu falo sobre um assunto, eu preciso saber quem é que é o meu ouvinte. Da mesma forma, quando eu escrevo sobre um assunto, eu preciso saber quem é que vai ler aquele texto que eu escrevi. Então, se eu consigo escrever bem, se eu consigo organizar as minhas ideias de forma que eu consiga escrever bem, consequentemente eu também falarei bem. Não tem como eu conseguir escrever, conseguir articular as ideias e não conseguir explicar aquilo que eu mesmo escrevi. Então esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. Quais são as partes de uma dissertação? A dissertação, ela é dividida em 3 partes, tá? Primeiramente é a introdução. Introdução, o próprio nome fala, vai introduzir o assunto. Mas o que é isso? Eu vou dar pontos sobre aquele assunto. O desenvolvimento, que é a próxima parte do texto, é onde eu vou transmitir mais informações, aprofundar naqueles pontos em que eu citei, aqueles pontos que eu citei na introdução, tá certo? E por último vem a conclusão, que é o momento de eu fazer o fechamento, ou seja, eu pego toda aquela informação que eu forneci, tanto na parte de introdução quanto na parte de desenvolvimento, e ali no final eu alinhavo, ou seja, eu puxo tudo aquilo e faço uma conclusão a respeito de tudo o que foi dito. E a gente vai estudar então por partes. Vamos começar pela introdução, tá certo? A introdução é onde eu vou colocar o meu tema, né? E também na introdução eu vou pontuar os aspectos que eu quero ressaltar sobre aquele tema, ou seja, os meus argumentos sobre aquele tema. No material que os irmãos vão receber escrito, eu até coloquei um exemplo, eu vou até citar o mesmo exemplo. Vamos supor que eu quero falar sobre o perdão de Deus. Então eu vou dizer: o perdão é um assunto que nós vemos durante várias passagens na Bíblia. Enfim, eu vou tentar articular melhor. Eu vou dizer que o perdão, ele é um assunto que ele é falado na Bíblia várias vezes. Ou seja, podemos perceber na palavra de Deus que o perdão é citado várias vezes. Vemos passagens falando sobre o perdão de Deus para conosco. Vemos passagens onde Jesus fala do perdão que nós devemos liberar para os nossos irmãos. Nós temos também passagens na palavra do Senhor que falam das consequências de quando nós não perdoamos alguém. E nós podemos perceber também que o perdão, ele está relacionado ao amor. Se nós lermos João, capítulo 3, verso 16, nós vamos ver que o perdão de Deus, ele faz parte do amor de Deus por nós. Então vamos estudar sobre o perdão de Deus. Irmãos, nesse exemplo que eu dei, os irmãos vão perceber que eu falei que nós iríamos estudar sobre o perdão. Eu falei que o perdão, ele aparece várias vezes na palavra de Deus. Eu falei que o perdão, ele aparece mostrando o perdão de Deus para conosco. Eu falei que o perdão aparece também na fala de Jesus, quando Jesus ensina sobre nós perdoarmos o nosso irmão. E falei também que o perdão, ele aparece em passagens que explicam o tipo de consequência que nós teremos caso nós não venhamos a perdoar
os nossos irmãos. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um tema, que foi o perdão de Deus. E eu coloquei os meus argumentos. Que eu coloquei nesse caso, nesse exemplo, 3 argumentos. Que são o amor de Deus, o perdão de Deus para conosco, o nosso perdão para os irmãos e as consequências de nós não perdoarmos. Então, tudo isso tem a ver com o tema que eu falei. Mas o que eu fiz? De forma clara, eu peguei o meu tema e eu enumerei 3 argumentos a respeito daquele tema. Isso é interessante. Boa parte das vezes que nós vamos falar sobre algum assunto, nós colocamos tópicos, nós colocamos argumentos a respeito daquele assunto. Então nós podemos perceber que fica fácil, tanto para nós quanto para quem está ouvindo ou lendo, né, o que a gente produziu, compreender o caminho que nós queremos trilhar. Olha, eu vou falar sobre perdão e aqui eu estou destacando 3 pontos a respeito do perdão que eu quero ressaltar nesse texto ou nessa pregação. Os irmãos estão compreendendo? É tranquilo da gente pensar, se nós pensarmos que nós vamos pegar um tema e nós vamos, dentro desse tema, tentar enumerar pelo menos 2 pontos para nós podermos dissertar, ou seja, falar ou escrever sobre esses 2 temas, sobre esses 2 argumentos. No caso aqui do exemplo que eu dei, eu usei 3 argumentos, que são 3 argumentos que estão entrelaçados no tema principal. Mas como que eu sabia disso? Porque eu estudei, eu tive conhecimento sobre o assunto primeiro. Só um momentinho, irmãos, esperar o avião passar. Eu quero até ressaltar com os irmãos um aspecto que tem aqui, numa apostila que nós temos sobre o texto dissertativo, que fala o seguinte: para que nós consigamos dissertar sobre algum assunto, nós precisamos refletir sobre o tema em questão, selecionar informações relevantes a partir de uma pesquisa em nosso acervo mental e em fontes confiáveis. As ideias devem ser organizadas em uma estrutura lógica e nós devemos colocar as coisas de forma racional. Então, irmãos, no nosso caso, como nós vamos falar da palavra de Deus, é claro que a nossa fonte principal de pesquisa é a Bíblia, certo, irmãos? Mas além da Bíblia, nós podemos também pesquisar ou falar com outros irmãos sobre o tema, né? Ou até pesquisar em livros também. Então, por exemplo, se eu vou levar a palavra em uma reunião e o tema e eu quero falar sobre o perdão de Deus, eu vou buscar primeiro conhecimento sobre esse assunto na palavra do Senhor, que é a Bíblia, e também com outros irmãos que possam estar mais já por dentro desse assunto, mais capacitados às vezes, e também posso buscar essas informações, me embasar para poder falar sobre esse assunto em outros livros, em fontes confiáveis, tá, irmãos? Então, a partir do momento que eu tenho essas informações, eu vou pegar e vou separar os meus argumentos para que eu possa falar sobre esses argumentos. Então, estudei sobre o perdão. Dentro desse tema, eu consegui levantar 3 aspectos relevantes que eu citei aqui de exemplo. E esses 3 aspectos relevantes eu vou usar de argumentos na minha dissertação. E é importante que os irmãos saibam que na introdução
dessa dissertação, eu preciso citar esses 3 temas, esses 3 argumentos que eu levantei quando eu estudei o meu assunto, tá certo? Que sejam 2 argumentos, mas ele precisa aparecer no meu parágrafo de introdução. A maioria dos vestibulares e concursos, de forma geral, quando pedem redação, existe a opção de se fazer uma dissertação. E eles fornecem nessas provas uma coletânea, né? O que é essa coletânea? Eles colocam vários textos, trechos de jornal, de livros, de discurso de pessoas sobre aquele determinado assunto. E a pessoa, né, que é o candidato que vai fazer aquela prova, ela lê aqueles trechos e a partir dali ela levanta, ela se informa sobre o assunto e a partir dali ela levanta os argumentos, ou seja, ela retira daqueles trechos os argumentos que ela vai utilizar para fazer o parágrafo de introdução da dissertação. Outro ponto que precisa aparecer no parágrafo de introdução de uma dissertação é a tese, né? O que é a tese? É quando você dentro daquele tema que você vai explicar, que você vai falar, que você vai argumentar dentro daquele tema. A tese é o seu principal argumento. Ele é o seu principal, vamos dizer, é aquilo que você vai defender dentro daquele assunto que você está falando sobre ele. No exemplo que eu dei sobre o perdão, eu disse que podemos perceber que o perdão está ligado ao amor se nós lermos João 3,16. É o versículo que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Os irmãos conhecem o versículo. Então, a minha tese é essa, de que o perdão está ligado ao amor. Então, irmãos, só para recapitular, para montar uma introdução, eu tenho meu tema. Dentro desse tema, eu vou levantar argumentos dentro desse tema. No caso, no nosso exemplo, o meu tema é o perdão, né? Quais são os argumentos que eu falei? O perdão de Deus para nós, o nosso perdão para os irmãos e as consequências de nós não perdoarmos. Esses são pontos que nós vamos explicar sobre eles no decorrer da nossa dissertação. Mas eles já aparecem de início, para que quem for ler o texto que a gente vai produzir ou escutar o que a gente vai falar, já possa ter em mente um roteiro, ou seja, para onde é que esse assunto está indo, né? E aí vem a nossa tese, né? Que é: o perdão está ligado ao amor. Porque aí no desenvolvimento, que é a próxima etapa, eu vou poder explicar por que é que o perdão de Deus, o fato de nós perdoarmos os irmãos, está ligado ao amor. O que tem isso a ver? Né? Então a tese, ela também precisa aparecer na introdução da nossa dissertação. Tá, irmãos? Então é o seguinte, para a próxima aula, que no caso é da semana que vem, eu quero que os irmãos, durante essa próxima semana, tem aí uma semana para fazer essa atividade, eu quero que os irmãos escrevam um parágrafo de umas 5 linhas, por aí, 5, 6 linhas no máximo, sobre as promessas de Deus, né? Os irmãos podem ler na Bíblia, pesquisa sobre o assunto, porque no decorrer das aulas nós vamos produzir uma dissertação que fala sobre as promessas de Deus para nós, tá? Então, nós vamos começar pela introdução, vamos já produzir a introdução. Nas próximas aulas nós vamos desenvolver esse tema e até chegar ao ponto de concluirmos, né? Então, os irmãos vão ter condição de produzir por si mesmos uma dissertação a respeito desse assunto. Então, eu preciso que os irmãos se empenhem em fazer isso, para que nós possamos perceber se nós temos dificuldade em organizar esse raciocínio, se nós temos dificuldade em enumerar os argumentos,
se nós estamos tendo dificuldade em desenvolver os argumentos que foram levantados, se a nossa dificuldade é da nossa tese, ou seja, o que é que nós vamos defender dentro desse texto, né, que nós vamos produzir. Então, assim, para começar, para a semana que vem, irmãos, produzir um parágrafo, que seria, no caso, o parágrafo de introdução, né, da nossa dissertação a respeito das promessas de Deus. O tema nós já sabemos, tá certo? Então eu preciso que os irmãos levantem 2 ou 3 argumentos a respeito desse assunto e também uma tese, ou seja, o que eu vou explicar a respeito das promessas de Deus. Tá certinho? Produzam esse texto para mim. Na semana que vem eu pego com os irmãos lá no salão de reunião. Se quiser pode escrever à mão mesmo, pode tirar a foto e manda para mim no WhatsApp no decorrer da semana. Se já quiser algum auxílio, se estiver tendo dificuldade em escrever, tá certo? Mas vamos fazer, irmãos, em nome do Senhor Jesus, bem direitinho, para que a gente possa se desenvolver e aprender a ter algum tipo de didática, algum tipo de lógica, que isso vai facilitar muito para nós montarmos estudos bíblicos, né? Para que a gente possa compartilhar da palavra com os nossos irmãos nas nossas reuniões, tá certo, irmãos? Isso vai facilitar muito também para que a gente possa compreender os textos bíblicos. Porque muitas vezes nós pegamos textos e não entendemos porque nós não conseguimos saber qual que é o assunto que está sendo tratado naquele texto, ou qual é o argumento que está sendo defendido nele, né? Então, em muitos casos nós temos dificuldade nessas coisas, tá certo, irmãos? Então vamos tentar fazer com muito empenho. Não é para mim, é para que nós possamos nos desenvolvermos mesmo como colunas fortes do Senhor, para que nós possamos nos capacitar e nos tornarmos ombros fortes, para que outros venham a se apoiar em nós e conseguir caminhar também, né, em conhecimento, em crescimento na palavra do Senhor. Tá bom, irmãos? Recapitulando então, para a semana que vem, um parágrafo de até 6 linhas, pode passar de 6 linhas, mas eu falo assim, tenta desenvolver no mínimo 5, 6 linhas, né, a respeito das promessas de Deus. Então os irmãos vão lá na Bíblia, procurem os textos que falam a respeito disso e dali tentem tirar 2 ou 3 argumentos que vão estar nesse texto. Usem o texto que está no material escrito como base, tá bom, irmãos? E eu estou no WhatsApp, assim, é só falar comigo pelo WhatsApp se tiver alguma dúvida, manda áudio. E se quiserem, podem escrever e manda a foto para mim no WhatsApp no decorrer da semana, que a gente já vai esclarecendo algum detalhe que os irmãos tiverem dúvida. Irmãos, muito obrigado e até semana que vem.